O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E a nossa entrevistada de hoje, atualmente é deputada federal pelo PCdoB, já foi deputada estadual, já foi candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. Jô Moraes, bom dia, bem-vinda, deputada. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao Rodrigo, a Delma, a Ana Luísa. E é muito bom a gente estar aqui trocando ideias com vocês, porque nossas ideias estão muito escassas para resolver os problemas. Quem sabe vocês, os ouvintes, nos ajudam. É isso aí, participa com a gente dessa entrevista a repórter Ana Luísa Faria, nossa repórter aqui da Super, repórter também do Caderno de Política do Jornal Tempo. Ana Luísa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Rodrigo, Delma, deputada. Bom dia. Bom, deputada, eu vou começar esse bate-papo com a senhora pela participação ou pela baixa participação da mulher na política. Vou contar bastidores aqui da produção do Super N Primeiras Notícias, que a gente estava conversando aqui entre nós ontem, estávamos falando que já com mais de um mês de rádio a gente tem enfrentado dificuldades para conseguir trazer mulheres que ocupam cargos políticos aqui. E aí a gente ficou pensando quem a gente teria, porque aí tem uma questão de agenda, enfim, para trazer até aqui, mas o fato é que a gente enfrentou dificuldade para colocar uma representante feminina aqui na nossa bancada para conversar conosco diante da baixa participação da mulher na política. O que a senhora pensa disso e o que pode ser feito para mudar essa realidade para a gente, de fato, ter mais mulher representando as próprias mulheres na política? Eu diria que você enfrentou dois problemas. Primeiro, um número muito reduzido das mulheres que têm, sobretudo, um mandato, porque houve uma redução do número de deputadas estaduais, uma redução do número de vereadoras aqui em Minas, e só ampliou o número de deputadas federais nesta última legislatura. Mas também tem a histórica chamada dupla e tripla jornada. Muitas vezes as mulheres que atuam na política, elas têm nesse período agora acumulado, não o recesso, mas uma sobrecarga da atividade familiar, que aí ele assume responsabilidade de cuidar de todas as coisas da casa que estão atrasadas, sobretudo as federais que estão no mandato, e eu acredito que também a vida cotidiana, objetiva das mulheres é mais difícil. Deputada, e como é dentro dos partidos hoje essa questão de escolher candidatas? A senhora diria que há uma baixa procura, um baixo interesse das mulheres em seus respectivos partidos de se candidatarem a cargos eletivos, ou é porque realmente elas enfrentam dificuldades de conseguir o apoio dos colegas lá dentro? Eu diria que existem dois problemas que a mulher enfrenta nesse processo. O primeiro problema é a vida cotidiana real mesmo. As mulheres, elas têm uma dificuldade muito grande, inclusive de se prepararem para falar em público, para se colocar, para fazer aquelas disputas que o mundo da política impõe do grito. Então, há uma dificuldade da mulher se preparar para a atividade política. Há uma dificuldade na vida dela, que tem que assumir enormes responsabilidades para se preparar e para participar. Há dificuldade na própria vida dos partidos. Reunião de partido vai até 200 horas da madrugada. As mulheres, muitas vezes, mulheres jovens que participam do processo político, onde vão deixar seus filhos. Os maridos, muitas vezes, reclamam porque chega tarde de uma atividade. Então, um cotidiano tão duro, cerceador, que leva a que a mulher ela não se empodere, ela não acha que ela é capaz. Eu fiz uma disputa para o Senado, cheguei lá em Uberaba, fui abordar uma casa e a senhora da casa disse, olha, a senhora podia esperar, porque quem conversa esses assuntos é meu marido, quem decide da política. Mas ela não disse não é nenhum desprezo, ela foi muito gentil, pediu para eu entrar, tomar café, comer pão de queijo, mas na cabeça dela, assunto de política é assunto de homem. Por isso que eu diria que nós estamos agora numa disputa muito grande junto ao TSE para que o projeto de emenda constitucional que assegura 10% das não é das vagas para disputar a candidatura, é da eleição, dos eleitos, das eleitas, seja assegurado e aprovado. É a PEC 134, que já conta com o apoio
do presidente do TSE e do TSE para que a gente possa efetivamente começar repetindo como está agora, nós somos 10%, e aos poucos ir crescendo. Deputada, vamos falar um pouquinho de política. Nos últimos dias ficou claro uma proximidade do PCdoB com o Rodrigo Maia. Isso, assim, como que você vê isso? Tem alguma articulação do partido para derrubar o Temer? Isso não é um pouco estranho? Olha, nós temos uma definição clara. O PCdoB se reuniu nesse último final de semana e tem como foco barrar as reformas regressivas que tiram direitos dos trabalhadores. Já se foi a reforma trabalhista e nós estamos no foco para impedir que a reforma previdenciária, que é uma tragédia humana, é uma crueldade, possa ser aprovado ou avançar. Por isso, o centro do nosso combate é a reforma. E qualquer candidato que tiver compromisso com esta agenda de reforma não será apoiado pelo PCdoB. O PCdoB tem um foco: barrar as reformas e defender as diretas já. Então, essa discussão é uma discussão que, como disse o ex-ministro Aldo, a conversa no boteco ela é muito grande, mas não existe nenhuma construção. Por quê? Porque na análise do PCdoB, Rodrigo Maia quer suceder o Temer para continuar na agenda das reformas. E nós somos radicalmente contrários a tirar direitos. Bom, por favor, Ana. E outra coisa que eu queria abordar com a senhora é a questão do presidente Lula, né? Caso ele não esteja elegível nas eleições de 2018, como que o PSDB vai lidar, assim, com essa situação? O PCdoB, no caso. PCdoB, desculpa, perdão. A sonoridade às vezes aproxima uma distância tão grande que nós temos programaticamente. Olha, o que o PCdoB entende? O PCdoB considera que nós estamos vivendo uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, algumas medidas que são absolutamente controvertidas diante da legislação constitucional que nós temos e que defender o Estado de Direito, assegurar que o funcionamento democrático se mantenha e garantir as eleições de 2018, deve ser o centro que unifica todo mundo. Nós temos que barrar essa perseguição indiscriminada que está se dando. Então, nós defendemos o direito do presidente Lula de disputar as eleições. Isso é um foco, é parte da disputa do Estado Democrático. Agora, nós consideramos que ainda é cedo para definir a posição do PCdoB. O PCdoB está discutindo, inclusive, candidatura própria. Na última reunião do Pleno da Direção Nacional, nós colocamos isto como pauta, como um processo de discussão, que foi muito bem aceito pela grande maioria da sua direção, e colocou, olha, ainda é cedo para definir nomes, vamos apresentar à sociedade e começar um debate sobre um programa de governo para 2018. Então, nós não temos a definição clara da nossa candidatura para 2018. Agora, nós somos absolutamente defensoras do direito do Lula de disputar, porque o que está se fazendo é absolutamente uma perseguição tendenciosa. Uma vizinha minha perguntou, olha, agora a justiça vai confiscar o triplex. E quem vai entregar o triplex para a justiça? Porque não está com Lula. Então, quem vai... Essa é a demonstração mais explícita da absurda situação que se criou para condenar um ex-presidente que tem como peso, teve erros políticos, todos nós sabemos, nós discutimos, mas está sendo perseguido não pelos seus erros, mas pelos acertos de incluir 30 milhões de pessoas na economia brasileira. Nós estamos conversando nesta manhã com a deputada federal Jo Moraes, do PCdoB. Bom, deputada, em cima dessa pergunta que a Ana Luísa acaba de fazer, se o ex-presidente Lula não puder disputar a presidência da República em função de uma condenação, de uma eventual condenação em segunda instância, na opinião da senhora, quem seria o nome que uniria as esquerdas brasileiras, ou pelo menos essa esquerda menos radical, para uma disputa? Seria o nome do ex-ministro Ciro Gomes, que se apresenta como uma alternativa?
Olha, Rodrigo, nós estamos vivendo uma situação de tamanha delicadeza, de tamanha imprevisibilidade, como disse o comandante do Exército, comandante Vilas Boas, de uma situação em que o país está à deriva, que seria absolutamente precipitado você discutir nomes. O país está com uma ameaça, nós estamos vivendo um momento de deflação, 14 milhões de desempregados, várias empresas fechando. Nós temos a indústria brasileira numa retração profunda. Os avanços da inovação tecnológica que estimulam um desenvolvimento econômico mais sustentável, nós não estamos vendo isso. A ciência, e nós estamos aqui com a realização da 69ª reunião da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que a primeira denúncia foi a redução dos investimentos em pesquisa. Então, nós temos que discutir o Brasil. Nós temos que ver como sair, como retomar a atividade econômica. Nós temos que fazer o que, em crises anteriores, lembra que no início do governo de Tancredo, depois do Itamar, a gente criava frentes de trabalho para responder a esses problemas do desemprego. Hoje a gente põe legislações regressivas. Então, eu acho precipitado. O Ciro Gomes é um nome importante, é um homem que tem liderança no país, que debate um projeto nacional de desenvolvimento, que está contribuindo para que a gente construa esse debate, mas ainda é muito cedo. Discutir nome não cria ambiente para se constituir uma frente ampla de pessoas que defendam a democracia, que defendam o desenvolvimento, que defendam o emprego. Deputada João Moraes, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Douglas de Santa Luzia, pergunta se a senhora é a favor da cláusula de barreira. Só para o ouvinte entender, a cláusula de barreira é aquela que exige um mínimo de votos para que um partido, para definir se um partido ele tem representatividade ou não, né, no Congresso. Ele quer saber se a senhora é a favor dessa cláusula. Olha, Douglas, nós estamos discutindo agora no Congresso a reforma política. E a reforma política que está tramitando inclui a cláusula, eu diria cláusula de barreira, não, a cláusula de desempenho. É quase a mesma coisa. Hoje, o PCdoB, para funcionar, ele teria que ter na legislação lá, uma exigência de 2% dos votos nacionais e 2% em 14 estados. Nós estamos discutindo para que se inicie um processo gradativo e o PCdoB já participa de um acordo, defende que os partidos tenham 1,5% dos votos no país para ter um funcionamento. Deputada, eu gostaria de continuar falando sobre política com a senhora. A senhora está aí com uma camisa no fundo da blusa defendendo as diretas já. O ouvinte que está nos acompanhando pela live, está nos assistindo nesse momento, inclusive, já está vendo aí essa camisa da senhora defendendo as diretas. Mas o que a gente tem ouvido de muitas pessoas é que o prazo para fazer uma eleição direta está ficando cada vez mais corrido, mais curto, melhor dizendo. Ou seja, que não haveria tempo hábil, que talvez seria até traumático para o Brasil uma eleição direta agora e daqui a pouco mais de um ano, uma outra eleição para a presidência da República. Como é que a senhora se posiciona diante disso? Não seria o caso de tentar antecipar as eleições em vez de fazer diretas agora e fazer uma nova eleição daqui a um ano e pouco, não? Olha, o PCdoB defende as diretas desde... inclusive quando a presidente Dilma ainda estava sofrendo o processo de impeachment, e a gente disse, olha, vamos fazer uma antecipação e realizar. O PCdoB considera que eleições diretas, voto do povo, é o único instrumento de dar legitimidade a alguém que vai governar o país. Tem um projeto que tramita na Casa, e que nós achávamos que poderíamos acelerar, tanto no Senado como na Câmara, a aprovação desse projeto. Se nós iríamos antecipar as eleições que tenham uma duração temporária, um mandato temporário, é uma discussão. Pode ser um mandato temporário de um ano ou pode ser um mandato que incorpore excepcionalmente, uma prorrogação
desse mandato, que inclui as eleições gerais de 2018. O que nós queremos dizer é que não é a dinâmica, a metodologia que deve nos orientar. É, sobretudo, este aval que o povo brasileiro tem que ter. O povo escolhe, pode escolher Temer. E se o Temer, que vai estar continuando a fazer as besteiras todas contra o povo que ele está fazendo, mas foi o povo que legitimou, foi com o seu voto. Nós não podemos continuar com um governo que caçou 54 milhões de votos e que foi definido por 300 e poucos representantes, deputados que a gente sabe que tem pouca representação no povo. O deputado da Câmara entrou em recesso, né, a partir de hoje, e a defesa do presidente Temer está preparando uma estratégia, porque no dia 2 de agosto isso vai ser analisado no plenário da Câmara, e assim como a defesa do presidente está trabalhando, e a gente sabe que em política as conversas não param, a oposição também está preparando uma estratégia. Vocês devem se reunir nesse recesso, já prevendo a votação que está prevista para 2 de agosto em relação à denúncia contra o presidente Temer? A oposição se reuniu durante todo esse processo, quando foi apreciado na Comissão Constituição e Justiça, e está com reuniões regulares durante esse recesso. Qual é a nossa preocupação? É que parece que o povo brasileiro esqueceu do que ocorre no país. Foi liberado, em junho, 1 bilhão e 800 milhões de reais de emendas parlamentares para os deputados. Para os membros da Comissão de Constituição e Justiça, foi liberado mais de 250 milhões só nos últimos dias. Foram mudados na Comissão de Constituição e Justiça 12 deputados da base do governo que foram substituídos. E parece que há uma perplexidade da população que foi para as ruas combatendo, querendo o impeachment da Dilma porque havia corrupção. Os fatos se sucedem abertamente, claramente, e a população não reage. Então, qual é a nossa preocupação? Nós pactuamos para ser no dia 2 de agosto, pedimos que seja transmitida ao vivo, que fosse uma sessão no domingo, para o povo brasileiro saber. Agora, existe uma vantagem regimental para o Temer, que ele só precisa de 172 votos num Congresso que tem 503 pessoas. O que a gente sabe é que eles vão repetir agora o que fizeram nas diretas já. Estimular a ausência de deputados, porque eles têm medo de fazer esse voto, então o Temer libera para estar ausente. Deputada, nós temos mais 1 minuto aqui de tempo para encerrar a entrevista. Eu queria falar rapidamente de política local com a senhora. A senhora levantou até a hipótese do PCdoB ter um candidato próprio à presidência da República. O PCdoB analisa também a possibilidade de ter candidatura própria ao governo de Minas, diante das dificuldades que o governador Fernando Pimentel enfrenta? O PCdoB considera que essa eleição vai ser um desafio. E que vai ser o desafio principal, a necessidade de botar a cara dos partidos. O PCdoB é um partido que tem projeto para o país, que tem uma ação junto ao povo muito grande e vai fazer uma construção, sobretudo, que lhe dê mais visibilidade, que é integrando a chapa majoritária. Em que espaço e como nós vamos discutir quando chegar mais próximo? Nós integramos o governo do Pimentel e estamos aí tentando construir um novo projeto para Minas. Deputada federal Jo Moraes, do PCdoB, muito obrigado pela visita, pela entrevista aqui no Café com Política, é um prazer recebê-la. Obrigada a todos vocês, obrigada Rodrigo, Adelma, Ana Luísa, e que nós tenhamos sempre esse espaço livre para que o povo saiba e pense o que quiser.